Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Glória a Deus. Livro do profeta Joel. Eu estou muito grato a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele nos concede para estarmos em sua casa e adorar o seu nome. Saiba que Deus, Ele é digno de toda honra e de toda a glória, digno de todo louvor. Deus é fiel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel é um livro mais difícil um pouquinho de achar. Vou ajudar os irmãos. Está no Velho Testamento. Aleluia. Está antes do livro de Amós, depois do livro de Oséias. Glória a Deus. Ó, assim, ó. Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Aleluia. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Os livros mais conhecidos são Ezequiel, o livro de Daniel. Então, depois vem aí o livro de Joel, capítulo de número 2. O livro de Joel é um livro muito importante na Bíblia, irmão. É um livro profético. Ele é um livro bem antigo, ele data bem antes dos livros de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel. São livros ele é bem antigo, mas ele já traz as profecias sobre tudo o que vai acontecer no fim dos tempos. Ele é um livro profético, anunciando o fim dos tempos. Toda a culminação dos tempos está descrita no livro de Joel, por incrível que pareça, né? E é pequeno o livro, ele tem apenas 3 capítulos. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2. O versículo é o versículo de número 26. Quero falar sobre o tema a abundância de Deus para as nossas vidas. Joel, capítulo 2 e versículo de número 26. Os que acharam, digam amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém. Pode se sentar. Como eu disse, este é um livro profético. E as profecias contidas neste livro estão falando dos sinais dos tempos. E as profecias, a maioria delas contidas neste livro, está se destinando ao povo de Israel. Não é com a igreja. Aqui quando está falando, o meu povo nunca mais será envergonhado, não está falando da igreja, porque a igreja não é envergonhada. Está falando do povo de Israel, que foi objeto de zombaria, escárnio, pereceram na mão de tantas nações. Mas Deus está prometendo para o povo de Israel e dizendo: eu vou restituir vocês, eu vou restaurar vocês, e vocês vão desfrutar de honra, vocês vão ter abundância, vocês vão ter fartura, e vocês nunca mais serão envergonhados. Mas apesar disso, eu pude nesta tarde, nesta semana, extrair algumas lições muito importantes para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque apesar de ser um livro profético destinado ao povo de Israel, o livro de Joel traz também uma valiosa lição de que quando nós se distanciamos de Deus, a punição vem, o julgamento vem. Quando você se aproxima de Deus, as bênçãos de Deus vêm ao teu encontro. Mas quando você se distancia de Deus, você sofre por causa disso. E o desejo de Deus com isso não é punir você, castigar você, assim como um pai muitas vezes irado, nem vê o que está fazendo e pune o filho, espanca o filho, melhor dizendo, porque está irado, mas não tem a intenção de corrigir, apenas está irado.
Deus não é assim, irmão. Deus, se Ele está corrigindo, não é porque Ele está irado, é porque Ele ama e Ele quer que você acerte os passos, que você alinhe o seu caminho. E depois disso, depois de um verdadeiro arrependimento, aí vem bênçãos, 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 bênçãos. É por isso, eu extraí lições aqui e quero trazer uma mensagem de Deus, dizendo que quando há verdadeiro arrependimento, quando há uma verdadeira mudança de atitude, Deus tem coisas maravilhosas e extraordinárias na vida daquele que realmente está na presença de Deus. Primeira coisa que vemos aqui é o julgamento de Deus por afastamento da presença de Deus. Se você ler o versículo de número 4 do capítulo de número 1, está escrito assim, ó: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Em outras traduções, fala do gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e, por fim, gafanhoto destruidor. Fala de 4 tipos de gafanhoto. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que o que passou a primeira leva de gafanhoto destruiu um certo tanto, passou a segunda leva destruindo o restante, a terceira e por último a quarta, para acabar com tudo mesmo, não ficar nada. São 4 estágios de assolação, de devastação. O gafanhoto não é brincadeira, irmão. Quando você olha para um gafanhoto, você olha e diz, não é de nada, isso aí é um bichinho sem graça. Só que eles não andam sozinhos, eles andam em bando, em enxames, e se multiplicam muito rápido. Um sozinho você pensa que não é nada, mas um enxame destrói qualquer plantação. Converse com os agricultores, pergunta para eles se eles querem que um enxame de gafanhoto passe pelas suas lavouras. Quando eles passam, eles não deixam nada, não fica nada, fica só a raiz, porque eles não entram na raiz para destruir. Então, meu querido, preste bem atenção. Desde tempos mais remotos, os gafanhotos semearam terror e desolação aos povos. Foi assim lá no Egito. Se você ler lá em Êxodo, capítulo de número 10, uma das pragas que Deus mandou sobre o Egito foi a praga dos gafanhotos. Deixou os egípcios apavorados. Deuteronômio capítulo de número 28 e versículo de número 38 está dizendo que não adianta nem semear, porque mesmo que semeie muito, não se colhe nada, porque o gafanhoto destrói tudo. Esses dias atrás eu vi um vídeo de um nordestino lá no meio de uma plantação. Ele semeou bastante, mas nasceu pouco, vingou pouco. E ele andando no meio, um pé de feijão aqui, outro lá na frente, e ele andando e dizendo, é difícil a vida aqui, é porque a gente semeia, mas nasce muito pouco, a terra está muito judiada, está muito difícil, só que ali ainda nasce alguma coisa, aqui não adianta, porque o gafanhoto destrói tudo, não fica nada, não sobra nada. Então, meu irmão, nessa hora, as coisas começam a se complicar. Sabe por quê? Porque quando essa maldição atinge, essa maldição financeira, terrena, atinge as nossas vidas, isso reflete também na nossa vida espiritual. Quer ver um exemplo? A igreja, a família perece, com a família perecendo, a igreja perece também. Porque a igreja é formada por famílias. Quando a maldição ataca, quando a devastação chega, as famílias começam a sofrer, a igreja também sofre. A comunidade inteira sofre, em todos os sentidos que você pensar. Se o povo não está animado em casa, eles não conseguem prestar um culto animado na igreja. Ou você acha que acontece uma mágica quando eles passam por aquela porta? Não. Eles estão desolados, tristes, abatidos, eles prestam um culto de lamentação também. Mas não só isso, financeiramente também, a igreja perece. Você sabia que nessa pandemia que assolou o mundo aí, algumas igrejas acabaram fechando,
porque financeiramente não conseguiram mais se manter. O pastor não tinha mais de onde tirar o recurso para pagar o aluguel do salão, para pagar as contas daquela denominação, e foi obrigado a fechar. E alguns deram um tempo, falaram, vamos deixar passar, depois que passar esse período nós abrimos de novo. Sabia disso? Quando estas coisas acontecem, reflete na vida espiritual, reflete na igreja também. E não foi diferente aqui. Se você ler o versículo de número 9 e o versículo de número 13, você vai perceber que 3 ingredientes ali começaram a faltar: o vinho, o trigo e o azeite. Esses 3 ingredientes eram muito necessários na vida das pessoas, mas também era necessário no culto, para que, a Bíblia diz, fosse ofertado a oferta de cereais, como está descrito a lei, lá em Levítico capítulo de número 2, para que pudesse ofertar a oferta de cereais, precisava ter trigo. Não tendo trigo, você não tem como fazer a oferta de cereais. Também existia uma oferta de bebida, que era uma libação de vinho, mas se não tem vinho, não tem como ofertar a oferta de libação. Essas ofertas eram ofertas diárias, conforme a palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 29 e versículo 40. Não tendo essas coisas, esses itens, não tem como fazer os sacrifícios diários. E o culto diário ao Senhor começa a ser interrompido. Está vendo? Quando a devastação ataca, todos começam a sofrer. Aí o Senhor permite estas coisas para que seu povo volte-se para Ele. Amós capítulo de número 4 versículo 9, você vai ver isso com mais precisão. Mas aqui no livro de Joel, a Bíblia está dizendo no versículo de número 8 até o 13, que a população inteira é convocada a chorar, a se lamentar, a prantear. No versículo de número 11, em especial, os agricultores deveriam gemer e prantear. E no versículo de número 13, os sacerdotes, os ministros do templo, os pastores, os obreiros da igreja são chamados, convocados a chorar. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. O versículo de número 5 está chamando até mesmo os bêbados a chorarem, já que não tem vinho, não tem como ficar bêbado mais. Deus está convocando e dizendo: lamentai, chorai, pranteai. Interessante. Já notou que tem gente que a situação está terrível, está complicada, mas ele olha para você com cara de que está tudo bem. A sua vida espiritual está um caos. Ele está o verdadeiro sepulcro caiado que Jesus falou para os fariseus. Não tem mais nada, está seco. Mas está tudo bem, irmão, está tudo bem. O Senhor está falando: chorai, pranteai, gemei, lamentai, considerai a vossa situação, reconsiderai os vossos caminhos, levante-se, façam alguma coisa, não fiquem desse jeito. Tem gente que o mundo está acabando e ele pensa que está tudo normal. É normal, irmão. O pecado está assolando, ele diz normal. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará mesmo. Você não percebe que esse amor de muitos esfriará? Tem que esfriar, mas não é você que tem que se tornar uma geladeira. Você não tem que estar incluído entre os muitos. Já pensou? Muitos irão para o inferno mesmo, então tudo bem. Não, não. Tome uma atitude, mude de vida. Aqui está chamando: lamentai, chorai, pranteai. Se levantem, não fiquem assim. O que é um verdadeiro arrependimento? Você acha que Deus está interessado em pessoas que vêm diante do altar e diz: ó Senhor, estou arrependido?
Se essas palavras não saem de dentro do coração, você está perdendo suas palavras e seu tempo. A Bíblia está dizendo aqui no livro de Joel, capítulo de número 2, versículos de número 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Você sabe por que as pessoas rasgavam as vestes e jogavam cinzas na cabeça? Porque uma grande tragédia aconteceu, algo terrível aconteceu, e as pessoas ficavam com aquela situação: eu estou desesperado. Rasgava as vestes, jogava cinza sobre a cabeça, cobria o rosto, cobria-se de pano de saco, se humilhava, se jogava no chão, porque aí o entendimento é: uma tragédia se nos abateu, estamos despedaçados, estamos perdidos. Mas Deus está dizendo aqui para Joel: mesmo essa atitude, se não brota de dentro do coração, é vã, é perdida. Tem gente que vem para a igreja, irmão, e grita: Senhor, tem misericórdia, mas dentro do coração está longe, está longe. Tem gente que não devia cantar aquele hino: faz um vaso novo, quebra minha vida, me faz de novo. Porque numa dessas Deus ouve e quebra mesmo, e faz de novo mesmo. Esse ritual era um sinal de dor, de luto, de desespero. Mas isso, o ritual em si, não serve para nada. Deus está dizendo na sua palavra: vocês não têm que rasgar as vestes, vocês têm que rasgar o coração. Vocês têm que rasgar a alma dentro de si. Vocês têm que se jogar por completo na minha presença. Não é só rasgar as vestes, fazer um ritual. As pessoas hoje estão naquela: eu fiz tudo que o folheto mandou, então eu estou salvo. Não, se você não tiver um encontro pessoal com Jesus Cristo, você não será salvo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, tem que ter um encontro. O reino de Deus é verdade, é justiça, é paz, alegria. Jesus disse: aqueles que adoram o Pai devem adorar em espírito e em verdade. Tem que brotar lá de dentro. Não é estereótipo, não é ritual, não é liturgia. Tem gente que faz o culto bem litúrgico, bem pontual, tudo bem programado, mas não é aceito por Deus. Tem gente que parece que está tudo bagunçado, mas o seu coração está em lágrimas diante de Deus e é aceito pelo Todo-Poderoso. Não é assim o que Jesus exemplificou? O publicano e o fariseu. O fariseu dizia: ó Senhor, te dou graças, porque o Senhor me deu muitas colheitas, muitas bênçãos, e não sou como esse coitado desse publicano que está aí gritando. E o publicano batia no peito e dizia: misericórdia, Senhor, misericórdia. E Jesus disse: qual dos dois saiu mais abençoado? Parecia que o fariseu estava prestando um melhor culto, mas o culto do publicano era mais verdadeiro. Olhe bem, um arrependimento verdadeiro, ele exige reconhecer o seu erro. Se você for pedir perdão a uma pessoa, achando que você está certo e que a pessoa está errado, não faça isso, irmão. Porque para pedir perdão, primeiro tem que reconhecer que está errado. Reconheça o seu erro. Como você vai chegar diante de Deus querendo brigar com Deus, dizendo que você tem razão e Deus está errado? Não tem condições. O primeiro ponto é você reconhecer que errou, reconhecer que está em falta,
reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que Deus é poderoso para te salvar, mas você errou e precisa da intervenção de Deus. O segundo passo é sentir tristeza, remorso por aquele erro que você fez. Eu me lembro há alguns anos quando a gente foi entrar na igreja e alguém põe um cadeado na porta. E nós chegamos para cultuar e a porta tinha um cadeado. E quem colocou aquele cadeado? Ninguém sabia quem colocou o cadeado. Fomos descobrir que quem colocou o cadeado foi o dono do salão, porque não queria mais que os crentes fizessem culto ali. Porque a mulher dele estava brigando com ele por causa que os crentes faziam muito barulho e atrapalhava ela assistir o programa de televisão. A novela, porque dava bem no horário da novela. Então, ela disse para ele: você tem que dar um jeito nesses crentes. Hoje eu quero assistir a novela. E ele foi lá e colocou um novo cadeado no portão. E quando nós inocentemente chegamos para cultuar, um cadeado novo na porta. E nós não sabíamos quem colocou e ficamos ali. Até que descobrimos que foi ele quem colocou. E ele veio e disse: não, eu não quero mais igreja aqui. Podem sair todo mundo daqui, não quero mais igreja aqui. Mas nós viemos aqui, Senhor, para fazer o culto, estava tudo combinado, o povo está chegando. Aí nesse entreveio todo, um dos irmãos da igreja já começou a remangar as mangas da camisa e dizer assim: olha, tem hora que atrapalha ser crente, viu? No dizer dele é o seguinte: se eu não fosse crente, eu ia pegar esse camarada agora. Isso é inconversão, não é totalmente convertido. Precisa haver uma verdadeira conversão, uma tristeza pelo pecado, um remorso. Crente que está na igreja, mas tem desejo pelas coisas lá de fora, vive tentando achar uma brecha para ficar no mundo. Irmão, você não é crente ainda, você não é liberto. Você tem que ter um encontro com Jesus, e daí você vai ser liberto, e daí vai ser tudo diferente. Mas enquanto seus olhos não são purificados pelo sangue de Jesus, sua boca não é purificada pelo sangue de Jesus, o seu coração não é lavado pelo sangue de Jesus, você continua querendo tudo o que o mundo oferece. Seu amor está no mundo. E Jesus disse, a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo é do maligno, e vocês não são do maligno, vocês pertencem a Deus. Além de reconhecer o erro, sentir tristeza por ele, a pessoa tem que confessar o erro. Confessa. Confessar o erro. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo será salvo. A saber que se com a tua boca as confessares, serás salvo. A pessoa em si, ela tem que confessar. Confissão é um negócio muito importante, irmão. Confessar com a boca é algo poderoso. Eu recomendo você começar a confessar que você errou, que você quer viver melhor, mas também comece a confessar a Bíblia. Eu sei de um testemunho de uma mulher que estava inválida numa cadeira, e ela leu a palavra do Senhor, Salmo de número 27, onde diz: o Senhor é a força da minha vida. E quando ela leu, o Senhor é a força da minha vida, ela disse: não, eu não vou mais ficar nessa cadeira. Seu esposo disse: como assim não vai ficar mais nessa cadeira? Você não pode se levantar daí. Ela disse: eu posso. Ele disse: por que você pode? Porque o Senhor é a força da minha vida. E o homem disse: peraí, não é bem assim. Ela disse: o Senhor é a força da minha vida, eu vou me levantar dessa cadeira. O homem disse: calma aí. Ela disse: o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida. E na medida que ela foi aumentando o seu tom de voz, ela foi sentindo forças, levantou-se da cadeira e começou a andar. Confessar a palavra de Deus é algo poderoso. Comece a confessar que o Senhor é teu Deus, que você é vitorioso em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Deus, Ele é perdoador. Nós, por caráter, por características, nós não somos perdoadores. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em perdoar. Quando alguém atinge, irmão, para perdoar você tem que fazer força. Se você não fizer força, você não perdoa. Você tem que lutar contra isso.
uns mais, outros menos, mas a maioria tem muita dificuldade em perdoar. Mas feliz é aquele que perdoa fácil, porque aquele que perdoa fácil é perdoado fácil também. Aquele que é misericordioso alcança a misericórdia sempre, é o que Jesus prometeu. Mas Deus, Ele não faz força para perdoar. Não é que Deus olha para você e fica pensativo, será que perdoa ou será que não? Poxa, mas ele aprontou tanto, dessa vez, não, Deus não fica indeciso. O caráter de Deus, Ele é perdoador. Desde que haja arrependimento em você, Deus está pronto a perdoar. No momento em que você se arrepende, Deus lhe perdoa. Exatamente no momento em que houve arrependimento, você foi perdoado. Não precisa de mais nada. Se o arrependimento foi verdadeiro, você foi perdoado verdadeiramente. Alguém disse para mim que uma pessoa, para ser salva, precisa passar pelo batismo. Irmão, se não batizar não é salvo. Eu disse, mas como assim, homem? Não, tem que batizar. Se realmente quer ser salvo, ela precisa crer e depois precisa ser batizado, porque a Bíblia diz que quem crer e for batizado. Eu falei assim, então me explique uma coisa. Foi você que foi lá batizar o ladrão da cruz? Porque imediatamente, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim, quando vier o teu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não desceu da cruz para ser batizado, ele morreu ali mesmo, e ali mesmo ele foi salvo. E você vai dizer que a palavra de Jesus não tem poder? Se Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quer dizer que realmente ele foi para o paraíso. Se você conseguir chegar lá, você vai vê-lo lá, porque ele está lá. É importante batizar. O batismo é importante. A partir do momento que você aceitou a Jesus, você vai participar de uma confissão de fé pública. E todas as pessoas que virem você se batizando vão dizer, ei, aquele ali tomou uma nova diretriz de vida. Agora ele não é mais guiado pelas suas emoções carnais, pelas suas paixões carnais. Agora ele pertence ao povo cristão, ele faz parte da família de Deus, e a partir de agora ele é guiado pelo Espírito de Deus. É isso. Mas o batismo não salva ninguém. O que salva é Jesus. O que salva é Jesus. Deus é perdoador. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, quem sabe, o versículo 14, quem sabe se ele se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. O profeta primeiro grita, arrependei-vos, rasgai o vosso coração, se arrependei diante do Senhor. Quem sabe, ele se volte para vocês, os ouçam, os perdoe e ainda os abençoe. Por que tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia para mostrar para você que Deus não tem compromisso em te dar nada. Mas, se você cumprir a sua parte, provavelmente Ele vai cumprir a dele. Mas você não pode fazer a sua parte achando que Deus é obrigado a fazer a dele. Senhor, eu estou arrependido, cadê minhas bênçãos? Cadê as promessas das tuas bênçãos? Não, o profeta está dizendo, quem sabe? Faz a sua parte e espere o que vai ser. Mas é o próprio Deus que diz lá em Malaquias, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e vos derramarei bênção tal. Mas antes ele tinha repreendido, chamando o povo ao arrependimento. Se vocês arrependeram, vocês vão ver, a minha parte eu já cumpri, é a vocês que tem que cumprir, a de vocês. Mas nós não podemos fazer algo pensando que Deus é obrigado a fazer. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer, mas Ele é bom. O seu caráter é perdoador. Deus é o dono do perdão. Deus é perdoador e galardoador daqueles que o buscam. Sabia que restauração e perdão, ou perdão e restauração, sempre andam juntas? Quer ver uma coisa? Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, Deus disse, se eu enviar o gafanhoto, a seca, a peste,
Mas esse povo se humilhar e se converter de todo o coração e me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Assim que Deus perdoa, Deus também restaura. Quer ver uma coisa? Lá em Mateus capítulo 9, versículo 5, Jesus vê um paralítico e fala para ele: perdoados te são os seus pecados. E os fariseus começaram a murmurar e dizer assim: mas quem é esse homem que pensa que pode perdoar pecado? E Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer levanta da cama e anda, ou perdoado te são os pecados? Então tá bom, vou dizer ao paralítico: levanta da tua cama e anda. E o paralítico levantou e foi embora. Por quê? Porque perdoados estão os teus pecados. Pecado traz morte, mas arrependimento traz saúde, traz restauração. Perdão e restauração são duas coisas que andam juntas. Um coração arrependido é um coração abençoado. Ah, Senhor, nos dê um coração que tem prazer em se arrepender, em se humilhar na tua presença. Davi orou: cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração que se humilha na tua presença, um coração que não se envaidece, mas um coração que se humilha. Coisa importante. Agora, para mim encerrar, quero falar da promessa de Deus. Joel 2 e versículo 19. A Bíblia diz assim, ó, versículo 18 e 19: e então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá de seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo. Trigo, mosto, óleo. E deles sereis fartos. Vocês vão ter fartura. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Interessante. Primeira coisa que eu devo notar aqui é que Deus está ouvindo, não por causa do griteiro, do desespero, do rasgar as vestes, nada disso. É porque Deus tem zelo por sua terra. Deus tem zelo por seu povo. Se essa igreja está aqui ainda, é porque Deus tem zelo pelo seu nome que está nessa igreja. É o sangue de Cristo que nos mantém. Não é porque, o pastor prega demais, o pastor prega de menos, porque o pastor faz isso, o pastor faz aquilo. Não é não, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o nome de Cristo, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Espírito que mantém. É por isso, é por causa disso que Deus nos mantém. É o nome de Deus que está nas nossas vidas. É o nome de Deus que está em nós. Foi pelo zelo do Senhor, o Senhor terá zelo de sua terra e compadecerá do seu povo, o povo que é chamado pelo seu nome. Foi este um argumento de Moisés, quando o Senhor disse: Moisés, faz o seguinte, esse povo já me irritou, sai do meio desse povo, Moisés, que eu vou destruir todo esse povo e depois eu começo do zero com você. Aí Moisés argumentou e disse: Senhor, mas se o Senhor fizer isso, eles vão dizer que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar no deserto. E vão falar mal de ti, Senhor. Então Deus olhou para Moisés e disse: era isso que eu esperava. Muito bem. Vou ter misericórdia do povo mais uma vez. É o nome de Deus que está nas nossas vidas. Aí ele diz: eu vos enviarei o trigo, o mosto e o óleo. Lembra que eu falei que o culto tinha parado? Porque não tinha trigo, não tinha mosto, não tinha vinho e não tinha óleo. A figueira, a oliveira, tudo estava destruído. O ministro, o pastor, se fosse nos dias de hoje, estava chorando no altar, porque não tinha como fazer culto. Acabou, não dá para fazer culto. Mas agora o Senhor está dizendo: eu vou enviar trigo, e vocês vão poder voltar a fazer a oferta de cereal.
eu vou enviar o vinho e vocês vão voltar a se alegrar e vão poder oferecer a oferta de libação, que era o vinho, oferta de bebida. E vocês terão também azeite, porque, irmão, o culto no Antigo Testamento sem azeite não existe. O culto no Antigo Testamento não tem como fazer sem azeite, porque a Bíblia está dizendo que o candelabro tem que estar aceso, o altar tem que estar aceso. Como é que vai manter aceso se não tem azeite? Apaga. Assim também é o culto no Novo Testamento. Culto sem azeite não existe, mesmo que seja um pouquinho só de azeite, mas tem que ter. Se não tiver azeite, o culto para. Tem que ter azeite. Azeite é o que, irmão? É a unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo não tem culto. Ninguém consegue fazer nada. Não tem trigo, não tem pão, não tem palavra. Não tem vinho, não tem alegria, não tem cura, não tem nada. Com o Espírito Santo tudo volta ao normal. E Deus está dizendo em sua palavra: se vocês se arrependerem, se voltarem de todo o coração para mim, eu vou enviar em fartura palavra do céu. Os pregadores vão se esforçar pouco e vão ter muito para dizer. Eu vou enviar com fartura alegria, vinho. Pessoas que estavam muito enfermas e serão tremendamente curadas. Milagres vão acontecer aos montões. Prodígios, sinais, coisas espetaculares. Haverá alegria. O sorriso estará estampado no meio da nação. E sereis fartos também da unção do Espírito Santo. Sereis fartos. Também a Bíblia diz: não serão mais objeto de zombaria. Deus está prometendo a restauração da honra. Irmão, um tempo atrás, o crente era bem mais honrado que nos dias de hoje. As pessoas respeitavam mais quando a pessoa era cristão. Ele tinha uma confiança que aquele cidadão era crente. Quando uma pessoa estava com dificuldade na saúde, mandava-se para uma igreja de crente, porque lá nos crentes tudo se resolve. Quando uma pessoa estava sem direção na vida, perdia o rumo, manda para os crentes. Os crentes vai discipular, vai ensinar e ele vai virar gente. Bons tempos, né? Ultimamente. Mas o Senhor está dizendo: se vocês se arrependerem, se vocês rasgarem o coração na minha presença de verdade, eu vou restituir a honra de vocês. Vocês não vão ser mais escárnio, zombaria. Não vão ficar aí brincando com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus. Eles vão ter temor. É o que a palavra de Deus está dizendo. Também Joel capítulo de número 2, versículo de número 23. A palavra do Senhor diz: regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. Para você que não sabia, a chuva temporã, ela acontecia em outubro ou novembro, ou outubro até novembro, e era no início da semeadura. E a outra chuva, a chuva seródia, ela acontecia em março e abril, quando já estavam os produtos amadurecendo para a colheita. Então, essas duas chuvas eram muito importantes para a agricultura. Você pode plantar muito. Nossa, você pode escolher a melhor semente. Você pode fazer o melhor contrato que existe. Mas se não chover, você não fez nada, irmão. Você perdeu tudo. Você pode ter plantado no melhor campo, pode fazer o que você quiser. Se não chover, você perde tudo. A mesma coisa com a obra de Deus. Nós podemos elaborar o melhor projeto, pregar a melhor mensagem, mas se não chover do alto, não funciona. Nós dependemos inteiramente de Deus, e Deus está dizendo: eu vou operar, e no momento certo eu vou agir, e tudo vai dar certo na vossa vida. Se coloquem de pé, vamos orar.
Aleluia. O desejo de Deus para nossas vidas é uma vida abençoada e próspera, cheia de alegria e fartura. Mas muitas vezes nossos caminhos, nossas decisões nos levam por lugares que nos trazem angústia, sofrimento, tristeza. Ah, irmão, quantas vidas que poderiam estar bem melhor agora. Quantos ministérios foram barrados. Quantas pessoas, quantos casamentos estão sofrendo, estão debaixo de opressão por causa de decisões mal tomadas, de situações que se abateram. Mas todavia, se houver um arrependimento sincero, se houver uma nova postura diante de Deus, um coração realmente na presença de Deus, Deus certamente vai agir e vai trazer a sua bênção e vai fazer prosperar. Oremos ao Senhor. Grande Deus, Deus poderoso, nós te louvamos porque és fiel. Tu és fiel, para sempre serás fiel. Este é o teu nome de geração em geração, de eternidade em eternidade. Fidelidade é o teu nome. Tu és fiel para sempre, ó Deus. Ó grande Deus soberano, que guarda as tuas promessas. Nenhuma das tuas palavras cai por terra, mas tudo aquilo que o Senhor promete se cumpre, porque o Senhor é fiel e poderoso para cumprir com as suas palavras. Em nome de Jesus, meu Deus, aonde chegou o Senhor esta palavra, este coração que se arrepender, em nome de Jesus, o abençoe poderosamente. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus.